Olá, terceiro ano. Na aula de hoje, nesse nosso encontro, eu vou estar corrigindo com vocês as questões da prova, tá bom? Acredito que está todo mundo muito curioso aí para saber quais são as opções corretas, se gabaritou, se não gabaritou e por quê. Então, vamos lá. Começando pela primeira questão, a gente tem o texto Adeus Meus Sonhos, de Álvaro de Azevedo. A pergunta é: o poema acima de Álvaro de Azevedo traz como características a desilusão diante da vida que é visível no verso. Se você observar a letra B, quando ele diz assim, não levo da existência nenhuma saudade, eu não levo nessa vida nenhuma saudade, ele está mostrando essa característica aí da desilusão. Nesse verso aqui que a gente vê um certo desapego que ele tem à vida que não lhe deixa nenhum tipo de saudade. É característico do Álvaro de Azevedo, né, dessa segunda geração ultrarromântica, essa característica confessional, em que ele revela bastante subjetividade e desilusão. Então, a resposta correta está na letra B, de bola. Segundo, leia atentamente o fragmento que diz assim: pois juro, minha senhora, que desta vez me há de compreender perfeitamente. Digo que vendo eu hoje os dois olhos. Tararã, tatatá. É um trechinho do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Sobre esse fragmento anterior apresenta uma visão da mulher muito presente na primeira fase do romantismo. Em relação a ela, o que eu tenho? A letra D, idealiza a mulher de forma a aproximá-la de um anjo. Olha só como é que eu consigo chegar até nisso, nesse trechozinho que diz aqui, ó. Que escutando uma voz tão doce como serão as melodias dos anjos, né? Há uma comparação. O romantismo é essa estética conhecida pela idealização da mulher, do amado, do amor, enfim. Nessa obra aí, A Moreninha, é possível a gente perceber isso em vários momentos, mas nesse trecho a gente vê essa aproximação do ser divino, quando ele faz essa comparação da mulher com o anjo. Então, está lá na letra D a resposta correta. Idealiza a mulher de forma a aproximá-la de um ser divino. A terceira questão também se trata de um texto, e a perguntinha é: o início do capítulo, Primeiros Infortúnios em Epígrafe, evidencia o perfil do protagonista. Em relação a ele, protagonista, quem é esse protagonista? O Leonardo Pataca. Em relação a ele, eu encontro mais uma vez a resposta na letra D, quando diz possui características de anti-herói, novidade para o romantismo brasileiro. O Leonardo Pataca é o primeiro malandro da história da literatura brasileira. Então, ele tem características anti-herói. Ele não é bonito, ele não é rico, ele não é galanteador, ele não é educado, ele não é intelectual. Ele é totalmente o oposto daquele herói construído no romantismo. Então, letra D é a correta. Joaquim Manuel de Macedo é a primeira grande referência. Com a publicação do romance A Moreninha e a grande popularidade por ele alcançada junto ao público leitor, fica definitivamente marcado como característica do romance folhetim a história do romance brasileiro em seus primórdios. Por meio de uma estrutura textual específica conhecida como folhetim, romance romântico. O que ele faz, gente? Ele se adapta ao gosto do público e dialoga com os valores burgueses e patriarcais da época. A gente até comentou sobre isso na revisão. Os escritores do folhetim, eles escreviam de acordo com o gosto do público e dos jornais. E lá na relação, na estrutura do texto, harmonia inicial, desarmonia e restabelecimento da harmonia, a gente vê essa questão dos valores burgueses sendo muito trabalhada. Então, letra B de bola. A quinta questão traz dois textos e a pergunta é: tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam características românticas. Quais são essas características? Veja o que diz lá na letra E. Primeiro, vamos só voltar aqui. Eu não vou ler os textos com vocês. Vocês já leram, já fizeram a prova. Mas o primeiro tem um texto da escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que vai falar sobre a escravidão. O segundo sobre o navio negreiro de Castro Alves, que também fala sobre a questão da escravidão. Então, a letra E diz que ambos os textos trazem a denúncia social e o tema de liberdade. Isso fica muito evidente porque a gente percebe que eles denunciam tanto a desigualdade racial e social nos seus textos. Os dois tratam da escravidão, né, que por sua vez faz um apelo ao desejo de liberdade. Então, letra E. Sexta questão. Considere as seguintes afirmativas abaixo sobre a poesia de Castro Alves. Ah, não. Eu tinha mudado, então deixa eu acompanhar aqui no computador. É assim. Leia, identifique e comente as qualidades do romantismo presente no poema Ao Poeta, de Álvaro de Azevedo. Quais são as características que eu percebo nesse poema que diz assim: no meu leito adormecida, palpitante e abatida, a amante do meu amor.
eu vejo aí sentimentalismo, eu vejo idealização da mulher, eu vejo subjetividade, que é a presença do eu, quando ele diz no meu leito, a amante do meu amor. Então, eu já de cara vejo idealização da mulher, mas lá no finalzinho eu também consigo ver a valorização da natureza, quando ele faz comparação das características da mulher com elementos da natureza. Quando ele diz que os cabelos dela são como o luar numa flor. Então, tem também a valorização da natureza para quem tiver colocar. A sétima questão traz uma pintura de Alberto Ecoute, que diz assim: a pintura acima possui características que se relacionam ao romantismo brasileiro, pois o quadro retrata o indígena representante da independência estética. A gente sabe, pessoal, que a figura do indígena está muito relacionada ao nacionalismo, né? E esse nacionalismo se vincula à liberdade estética. Então, o que diz a letra B está correto. Além do que, a gente tem a questão da figura do índio, quando ela é evidenciada dessa maneira, eu consigo valorizar, através disso, o passado histórico, o passado nacional e o passado histórico do Brasil. E a oitava questão também traz dois textos, Seus Olhos e Índia. A pergunta é: ao confrontarmos os dois textos, é possível afirmar que ambos possuem uma característica em comum? Identifique-as. Qual é a característica que tem tanto na primeira questão, tanto no primeiro texto quanto no segundo? É a idealização da mulher, que é uma característica bastante marcante do romantismo. Então, quem escreveu a idealização da mulher acertou. E é isso, por hoje é só. Estou à disposição de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, é só me chamar no PV que eu esclareço em relação a algumas das questões. Por hoje é só e até a próxima semana.